Bem-vindos à Reinvenção em Ação Open Space. Nessa temporada teremos 17 episódios gravados diretamente do evento Agile Brasil 2023. Chegando até você com o patrocínio da Business Map. Embarque conosco neste universo de ideias, experiências e muito mais. Salve, 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 galera! Estamos aqui em mais um dia de Agile Brasil. Para quem está assistindo, se for o primeiro vídeo, eu vou contextualizar o que está acontecendo aqui nesse momento. Se não for o primeiro vídeo, eu vou contextualizar também, porque é importante dizer o que a gente está fazendo aqui. A gente está no meio da Agile Brasil 2023 e eu vou contar uma história. No ano passado, a gente gravou um episódio de podcast do Segue o Flow. Inclusive, procurem aí, podcast Segue o Flow, da Agile Brasil 2022, mas foi um episódio só. Mas foi muito legal gravar ao vivo, porque geralmente a gente grava remoto, né? Muito Zoom na vida, muito Teams, muito... E aí foi muito boa experiência. E aí eu saí do estúdio, um estúdiozinho no canto, assim, de um dos patrocinadores do evento. Eu saí do estúdio falando, isso aqui tem que acontecer mais, e não pode ficar isolado para quem já grava podcast. Isso aqui tem que estar disponível para a comunidade como um todo. E aí eu falei, Agile Brasil do ano que vem, a gente vai arranjar um estúdio de podcast no meio do evento. E um ano depois estamos aqui, né? Estamos aqui no meio do evento, no meio do estúdio. E a gente tem duas intenções principais aqui. A primeira é, eu venho pro evento menos para assistir palestra, não tô desrecomendando assistir palestra, tá? Assistam palestra, é muito legal. Mas como eu conheço bastante gente assim no evento, né, e tem bastante gente que me conhece e tal, eu venho muito pelas conexões. E dessas conexões surgem papos de corredor. E esses papos de corredor são fantásticos, mas eles acontecem ali e ficam só ali. Sim. Essa riqueza fica, assim, óbvio, né, gera frutos pro futuro, mas fica só ali. Então compartilhado. Exato. Esse podcast é a chance de, primeiro, esses papos irem pro resto do mundo, né? A gente não sabe até onde vai chegar. Isso daqui é um podcast quando você lança, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode ouvir. O céu é o limite. O céu é o limite. E segundo, eternizado, né? Então eu tô falando desde ontem aqui, todo episódio. 2035 vai ter alguém assistindo essa gravação. Talvez a gente mesmo. A gente vai olhar e falar, nossa, como eu era jovem. Tinha cabelo, né? Tinha cabelo. Como eu aprendi de lá pra cá isso, também. William. Se em 2035 eu não tiver cabelo, eu vou te mandar mensagem, Williams. E fala, devolve meus dreads pra você. Mas, eu aceitei perder os cabelos. Assim, eu sei que choca, mas a gente aceita. Não estou preparado pra isso, não estou preparado. Mas... Um papo delicado. Delicado, é. Acho que eu vou falar um pouco com o meu terapeuta primeiro, aí depois a gente volta nesse tema. Né? Tá Muito bom. Mas estamos aqui nesse episódio específico para debater um tema. Debater não, discutir, conversar sobre um tema que ele é quente já há alguns anos dentro da comunidade, mas... eu nunca cheguei a consensos absolutos sobre ele. Eu vou navegar um pouquinho de porquê eu nunca cheguei a consensos absolutos sobre ele. Mas eu quero apresentar quem tá na mesa aqui com a gente. E quem tá na mesa é a própria comunidade. É a galera da Agile Brasil que faz aqui o evento como conferencista, né? Como pessoa presente que sugeriu o tema e trouxe aqui pra gente trocar ideia. Então vamos começar apresentando. Vou começar pela Mari. Mari, boas-vindas. Apresente-se pra galera. Conte aí quem é Mari e o que Mari tem a ver com Upstream, acelerando a cadeia de valor. Bem, eu sou agilista do PagSeguro, eu tô à frente de 2 times de engenharia, né? Upstream, pra mim, eu vejo da seguinte forma. A maioria das vezes, né, as pessoas focam no processo, no fluxo de trabalho, a partir do momento que o dev pega a atividade para desenvolver. E às vezes no meio do desenvolvimento surgem alguns questionamentos. Falta regras de valor, regras de negócio, o card não está bem descrito, né? E aí o dev tem que interromper o trabalho para tentar entender o que precisa ser feito, tem que chamar o PO para conversar, às vezes tem que chamar os design, UX para entender, né, o que tem lá escrito no protótipo, o que tem que ser feito no protótipo. E às vezes essas interrupções podem ser mitigadas se a gente olhar para o fluxo de trabalho antes de iniciar, que é lá que o downstream seria quando o dev pega o card para desenvolver, né? Quando inicia de fato a atividade, mas às vezes a gente tem que olhar pro processo antes disso, que a gente chama de upstream. Então a gente tem que olhar para como essa história chega para o desenvolvedor, né? Então, se está tudo bem descrito, se as atividades foram bem refinadas, se os protótipos estão certos, é aquilo mesmo, se já foi validado pelos UX. Então, às vezes, a gente precisa alinhar bem
o que tá descrito antes, né? Se tá documentado, bem documentado pra história. E claro, eu não tô falando daquela história cheia de detalhe, aquela coisa chata, que dev não gosta, né? Que dev só quer pegar o cara e desenvolver. Mas eu falo que tenha detalhamento suficiente, né? E às vezes falta até isso. Então aí chega pro desenvolvedor, putz, aquela história que não tem nem regra de negócio, que não sabe o que testar. Então eu acho que é importante a gente olhar pra antes disso. E tem muita gente que não olha, entendeu, pro upstream. Muito bom. Que tá... a gente tem que olhar pro fluxo de trabalho pra ver a questão da eficiência do fluxo de trabalho a partir do desenvolvimento. Mas não, a gente tem que olhar um passo antes. Tem gente que não quer perder tempo com isso, mas é importante a gente olhar pra isso. Muito bom. Eu vou resumir a fala da Mari aqui numa frase de uma música que envelheceu muito mal, inclusive, né? Dos anos 90, que em sua época. Então, Eu sou um pouquinho mais antigo. Eu já tô imaginando o Williams dançando, então, nos anos 90. É da minha época também, então. Nessa época a gente fazia passinho, treinava. A gente treina pra falar, mas antes era pra fazer dançar no final. Vamos ver, olha que você tá se comprometendo, Williams, porque a música, o trecho, né, o versinho que eu vou trazer é: pau que nasce em torto, nunca se endireita. Olha só, hein? Quem nunca? Muito bom. Williams, conta quem é você, conta a sua relação com o upstream, qual é que é? Bom, pessoal, assim, falando um pouquinho de mim, de uma forma bem sucinta, eu sou Williams, sou um homem branco de 41 anos, cabelos curtos, começando a ficar calvo, né? Um pouco gordinho, tô ali no meus 79, entre 71 a 79, eu não me encontrei. Eu quero ter 71, me sinto como 71, mas a balança tem algo errado que aponta 79, sabe, Lula? Tá bem, Williams, aceita que tá bem. Tá no range ali. É isso. Não, obrigado. O meu range ele tem crescido cada vez mais. Casado, pai de 2 filhos maravilhosos. Amanhã é aniversário de um deles, Davizinho. Escolhi a data porque... Parabéns, Davi. Parabéns eternizado aqui, né, pro Davi. Não, e outra, ele ganhou um presente só, né? Dia das crianças, aniversário junto. Brincadeira. E a Clarinha com 2 aninhos. Sou uma pessoa que acredito muito que a gente fazendo bem, a gente colhe o bem. Faça o seu melhor sem esperar nada de retorno. E assim as coisas vão acontecendo. Eu acho que isso me levou muito pro meio da agilidade. Como eu tenho muito tempo aí, acho que de... Não querendo falar da idade, mas sim de bagagem. Acho que é uma palavra bonita que acaba escondendo um pouco a experiência. O que me fez vir trabalhar com agilidade era pensar em melhores formas da gente, para entregar soluções de negócio, sim, mas também como que a gente contribuir com as pessoas, que tipo de legado que a gente quer deixar, tanto na nossa vida corporativa quanto na vida pessoal. Eu acredito muito que a gente tem uma passagem breve, que essa vida é uma passagem breve e que a gente tem que deixar bons legados. E aí o upstream tem tudo a ver com legado, né? Na minha visão, porque a gente fala de uma forma ali de conseguir melhorar toda a cadeia de valor. Muitas vezes, pegando até um gancho no que a Mari estava dizendo, a gente olha muito ali pro que acontece depois que a gente casou. E aí casou. Casamento. Essa frase não é minha. Na verdade, eu fui enviesado há muitos anos. Quem não conhece um Suma, né? André Suman, já sabia. O Suma, ele é culpado de ensinar muito bem para as pessoas. Entendeu? Então, às vezes, beijo pro André Suman aqui. Suma. E aí, e ele sempre brinca, né? Que tudo que acontece antes do ponto de compromisso é namoro. Então a gente tem que namorar com calma, se preparar para o casamento. Ele fala, quando a gente casa com a demanda, dá para separar? Dá, mas dá trabalho. Melhor então que o casamento seja para a vida toda, né? A gente tem tido boas experiências, a gente vai até compartilhar alguns casos positivos de pontos simples, né? Eu costumo dizer que a simplicidade é o maior grau de evolução, de perfeição. Hoje em dia, né, Lula, a gente ouve as pessoas falando de coisas avançadas, de novos termos, ferramentas, mas a gente percebe que os times que conseguem fazer o simples bem feito, normalmente são times que se destacam muito. A gente eu também faço parte aí do time do PagBank, né? Estou há alguns anos por lá também, e a gente tem tido resultados muito positivos. E aí, voltando a falar de pessoas com um fluxo de valor. Por que disso? Qual que é o gancho? Eu melhoro o processo,
eu consigo melhorar a vida das pessoas indiretamente, eu consigo retirar a sobrecarga de trabalho, os colaboradores começam a se sentir melhor, e aí é uma relação puxando a outra, é uma cadeia. Muitas vezes parece ser disruptivo, a gente vai com calma, né, tentando trazer ali para as pessoas que tudo aquilo tem um propósito que não está só no fluxo, mas vai muito além, envolvendo todos. Por isso que eu disse, o Upstream para mim tem tudo a ver com melhorar a vida das pessoas. Muito bom. Suman, fica aí o feedback, ó. O treinamento tá dando bom, o Williams aplicando na vida real aqui, ó, levando além, muito bom. Suman é muito culpado. Tá no coração, eu lembro do Suman, a gente, 2016, 17, os dois, pela primeira vez, uma das primeiras vezes palestrando no TDC. E aí os dois nervosão antes da palestra, tal, e os dois rolaram muito bem. Obviamente a do Suman teve muito mais risada do que a minha, né? Suman palestrando, assistam palestras do André Suman aí, procurem toda a palestra dele, é muito boa. Simplicidade. É isso. Tipo, um cara bacana. Eu tô pra esperar a palestra que ele vai levar a sanfona pra tocar ali. Essa ele fala, tem o blog do Casé lá. O blog do Casé, mas e eu nunca vejo tocar a sanfona que é bom nada, né? Verdade, fica aí o pedido, Suman, a missão aí, eu tocar a sanfona. Estamos aqui na nossa mesa também com a Atali. Atali, sua conexão com o Upstream se apresente, conta pra gente qual é que é. Legal. Bom, eu sou coordenadora de engenharia, né? Já fui também agilista no passado. Tenho alguns anos aí de carreira. Começando falando um pouco mais aí sobre mim, né? Sou uma mulher branca, ruiva. Não vou entrar no mérito se é natural ou não. Ruiva, ponto. Ruiva, ponto. Vale um momento. Exato. Eu tô com uma blusa verde, tenho uma estatura aí 1,70m. Também tô ali tentando equilibrar o peso, mas é isso. Bom, eu sou casada, né? Eu não tenho filhos, eu tenho um filho doguinho, só jubileu. Mãe de pet. E tô aí na área de tecnologia faz mais de 15, 16 anos. Eu já atuei tanto como Scrum Master, né, na época, e também como PO. Então eu peguei e agora como coordenadora de engenharia, já fui dev, então eu peguei um pouco aí de cada contexto para entender também como que eu consigo contribuição de cada papel, enfim, quais são as dores para trabalhar no upstream e no downstream, né? E eu acho assim que o upstream, ele, pra gente começar, seja um projeto, uma entrega, uma feature, por mais que ele seja, às vezes, algo simples ou mais complexo, ele facilita muito depois pra gente seguir com a construção, a entrega, estar aderente ao que o nosso cliente espera, né, atender ao que o nosso cliente, a expectativa do nosso cliente, não descobrir depois ao longo da construção que você às vezes não está atendendo algo que já era valor, né, efetivamente. Então eu acho que o upstream ele é o começo de tudo, né? Eu gosto muito de cozinhar, então fazendo assim uma analogia à gastronomia, é o mise en place mise en place ali, é muito bom. Da culinária ali é o upstream. Então, que nem a Mari falou, e o William também comentou um pouco sobre ser simples, a simplicidade, né? A gente tem que fazer o que é necessário, né? Não precisa de muito detalhe que não seja necessário. E no upstream, como engenharia, eu também vejo que tem muitas vezes as pessoas acham produto que é responsável pelo upstream, né? Para engenharia só chega a partir dali. Mas eu acho que a engenharia tem muito a contribuir também na fase do upstream. A gente teve algumas experiências que a gente vai relatar e que gerou muito valor em ter esse trabalho em conjunto no upstream antes de efetivamente entrar no downstream. Então, eu acho que o upstream realmente é importante para todos os lados. Muito bom. Então, para quem acompanhou até aqui, tá ouvindo upstream, e nunca teve esse termo de fato, o Willis até trouxe aqui um pouquinho de analogia, né? A Atali e a Mari trouxeram aqui um pouco da vida real, né? Um pouco dos casos. Eu vou trazer duas explicações que geralmente eu uso sobre o upstream. A primeira eu vou pegar a carona no Williams e no Suman aqui, que é do casamento, né? Então, o upstream é aquele ponto do seu fluxo de valor. O que é o fluxo de valor? É desde a ideia, né? Então, eu tenho uma ideia aqui, alguma coisa que parece legal da gente fazer, né? Então, eu tô lá no PagBank, sei lá, eu tenho um aplicativo que é de conta corrente. Putz, talvez fosse legal a gente ter um botão de ocultar o saldo na tela principal. Isso é uma ideia, né? Quem garante que essa ideia é boa? Vale a pena, né? Vale a pena despender energia. Errar cedo, né, Lula? É isso. Como que eu descubro se vale a pena eu validar ou não essa ideia? Tipo, o Magno Santana, ele trabalhou comigo na K21, ele tem uma frase que é muito boa, que é: ideia vale R$1 a dúzia. Assim, ideia todo mundo vai ter o tempo todo. Para gerar demanda é muito fácil. Aí entra o ponto de, para eu descobrir se essa ideia vale a pena ser levada em frente, investir energia,
o que eu preciso fazer com ela é namorar com ela, né? Então é um relacionamento, começou um relacionamento ali, você não vai, tipo, sair no primeiro, achou no Tinder ali, primeiro encontro, já fala, vamos casar amanhã? Vamos casar amanhã. O risco é maior, né? Até dá. Tem um caso ou outro, mas são exceções, então o que a gente faz? A gente geralmente namora, né? Então namora, vai sentindo ali, vai se conhecendo, até o ponto que em algum momento a gente fala, vale a pena casar, né? Casar faz muito sentido, porque ninguém casa querendo se divorciar. Sim. Mas sabe do risco. Então, esse momento do casamento é o momento do comprometimento com a demanda de fato, do tipo, vamos investir energia para construir isso de fato. Esse é o momento que acaba o upstream e começa o downstream. E aí o resto é casamento, só alegria, assim esperamos. Não quero acionar gatilhos aqui de pessoas, então... Quem estiver pensando em casar, pode casar, né? O lance depois que casou, separar é mais difícil do que no primeiro encontro no Tinder, né? No primeiro encontro lá do Tinder, é só falar, pô, então, não vai rolar, tem gente que dá o ghost, né? Não façam isso, né? Mas naquele primeiro encontro era muito mais fácil, né? No downstream já é muito mais difícil, já tem muito mais comprometimento, né? Então, esse ponto entre o upstream e o downstream é o ponto de comprometimento. Commitment point. Bonitão. Sim. Essa é a primeira analogia. Tem outra analogia que eu gosto muito. Eu saio da K21, mas a K21 não sai de mim, não tem como. Que é a do rio, né? O riozinho, né? Procura aí. Quando eu tava na K21, eu não queria que chamasse Riozinho da K21, mas é o nome que pega, então procura aí. Riozinho da K21. Tem muita imagem na internet. Tem muita imagem, já é o riozinho da K21. Esse rio é conhecido. Procura lá, então o upstream é lá a nascente, né? Do rio. E aí o rio ele vai descendo até desaguar no mar. O mar é basicamente produção de fato, onde evapora o feedback, esse feedback vira nuvens, que chove lá na nascente de novo e faz o rio correr o fluxo, né? E o upstream, então, é essa nascente, né? Esse comecinho do rio até uma parte em que a coisa toma força mesmo e vai descendo. Então, duas analogias aqui, 5 minutinhos de aula aqui, um pouquinho de Sumão, um pouquinho de K21, misturando tudo, botando no balde, pra gente começar a trazer pra vida real. O que eu quero trazer aqui pra mesa pra gente começar? Acho que o ponto principal que eu quero trazer de desafio aqui pra gente achar soluções simples e vocês trazerem soluções simples. O upstream é a zona, teoricamente, de mais incerteza que a gente tem, né? Porque é tudo ideia, é tudo, putz, vale a pena, não vale, não é. Então a gente tá navegando ali no meio de uma fumaça e a gente tem que descobrir o que realmente é coisa que vale a pena a gente levar em frente, o que é só achismo. Isso da coisa não ser tangível no upstream traz pra gente um desafio que é como que eu enxergo isso, como que eu entendo, como que eu sinto, se é o momento certo de se comprometer, se não é, se é uma coisa real, se é só uma ideia, dentro de um contexto de um cenário político, né? Inclusive, dentro de um cenário com vários interesses envolvidos aí, desde gente que vai usar de fato a solução, até gente que é acionista, diretoria e por aí vai. Então o que eu queria trazer para a mesa aqui, propondo... para vocês proporem caminhos para mim, eu tô aqui só de ouvinte para saber o que vocês têm feito na vida real. Como que vocês têm lidado com essa incerteza no upstream, com esse processo mais etéreo, com esse processo menos sólido, menos tangível do upstream, para conseguir trazer visibilidade e conseguir acertar esse timing, né? Conseguir acertar do tipo, putz, não, agora é o momento certo de casar, não, peraí, segura mais um pouco, vamos maturar, né? Qual que é o momento ideal de colher o abacate, né? E abacate, estou trazendo abacate aqui especialmente, tanto porque eu sou vegano, quanto porque abacate é aquele negócio que se você não abrir ele no momento certo, daqui 2 horas ele vai estragar. E 2 horas antes ele estava muito duro ainda, né? Então, como que eu acho o momento certo de casar com a demanda, dada essa natureza intangível do upstream? Eu vou falar sobre algumas últimas experiências que nós tivemos e que eu acho que fez bastante sentido. A questão da pesquisa e do dado. Inclusive, mandar um beijo aqui, pra Regiane. Regiane, hoje, ela é head de produtos e design no PagBank, no PagSeguro. E a gente trabalhou junto desde 2016, 2017, assim, quando a K21 estava no PagSeguro, e ela sempre pegava muito forte nisso, assim, putz, vamos caçar dados, não vamos sair fazendo de qualquer jeito. Dados, muito bom. Acho que é a chave do negócio, né, e aí você coleta dados através de pesquisa, né, de features, às vezes no próprio app, para você ver o interesse dos clientes. Então eu acho que isso vai dizer ali qual é o time to market pra gente iniciar uma demanda. Então eu acho que é essencial termos essa coleta. E porque a gente já teve experiências, assim, eu já tive na minha carreira experiências das quais eu tive produtos, né, que a gente iniciou e aí ao longo da construção a gente percebeu, mas quem que vai usar esse produto? Quem que tá interessado nesse produto? No final a gente teve que
dar rollback. E chegou aí pro delivery, chegou aí pro downstream. Chegou. Nossa, não tem nada mais triste na vida profissional do que fazer coisa inútil. Demais. E assim, é triste pra empresa, porque é custo, é triste pro time, porque é um desperdício de energia que o time colocou ali. Pra gestão, acho que pra todo mundo, né? Não é bom pra ninguém. Todo mundo sofre. Então eu acho que o dado ajuda muito a evitar esse tipo de situação. Legal. Tangibilizar já no upstream, a gente bolar hipóteses e tentar explorar dados acerca do que a gente pretende desenvolver para não descer pro downstream sem uma base minimamente sólida. Sim. Gostei. Dados, mais soluções para esse nosso problema da intangibilidade. Ficou bonito isso? Eu tenho um ponto. Eu sou um cara que fico um pensador em relação ao assunto. E aí é algo meu que eu percebo e não vou fugir aqui, eu vou falar no âmbito geral. Legal. Tá? Não vou falar de PagBank, mas é uma dor que eu percebo nas organizações. Quando a gente faz um mapeamento do fluxo de valor, as pessoas não têm dificuldade de mapear o fluxo de valor. Então, assim, explicar o que é um fluxo de valor aí para quem ainda não tem muita afinidade com o assunto, nada mais é do que a vida ali, com todas as etapas, né? Por onde a gente está fazendo o desenvolvimento da solução de negócio. Mas a grande questão que eu vejo, Lula, é como criar tração dentro desse fluxo de valor, principalmente em relação ao upstream. Porque o que acontece? Teoria, a gente sabe que a teoria é muito mais simples do que a prática. O pessoal fala, mas eles estão falando assim, eu já desenhei um fluxo de valor, mas o meu PO não tem tempo para conseguir puxar isso, aí chega em cima da hora. Quem nunca ouviu aqui que, poxa vida, ficou 4 meses lá, a gente tem que desenvolver em 1 mês agora, é isso mesmo? Será que a gente tá Você tá sendo a gente tá generoso. E assim, o que eu tô dizendo aqui, trazendo de experiência, foi algo que eu pensei que coube em determinado cenário, mas até pegando o gancho quando você começou o podcast, que você disse, eu não fechei um pensamento, algo definido sobre o upstream. E eu fico feliz em ouvir isso, porque eu acredito que não exista algo fechado, e sim sabedoria em se aplicar de acordo com o contexto. Mas é muito comum a gente desenhar um fluxo de valor e esse fluxo ficar ali com os épicos parados. Tá? Então assim, a gente tem tudo. E aí o pessoal olha muito pro lead time, que é assim, o tempo de entrega depois do casamento. Casou até chegar na mão de quem vai usar de fato. E a gente acaba esquecendo do customer lead time. Do tempo que a gente demora de fato, ali, desde que surgiu a ideia, como você disse, do namoro, porque esse é o tempo que a empresa, que a organização, que o nosso cliente está aguardando. E aí dentro de alguns times, a gente, claro, com uma preocupação muito grande com as pessoas e não ser disruptivos, a gente criou processos. Mas de uma seguinte forma, Lula, eu não quero mudar a sua vida. Tá? Eu sei que você trabalha muito, eu sei que a vida é corrida para você, mas talvez se você me der a liberdade, eu acho que eu consigo melhorar, te entregar mais, organizar o que você faz na área de negócios e com tudo isso, melhorar a nossa cadeia. Então, pessoal, o cara tá falando pra mim que eu vou entregar mais fazendo menos, que ele vai melhorar a minha vida, começa a despertar desejo, né? E a gente criamos algumas agendas como se fosse em cada parte do fluxo, né? Onde participaria, por exemplo, aí o Lula, ele é uma pessoa que precisa estar naquele início do desenvolvimento ali da ideia. Vai a Atali, que ela é uma designer nossa. Vou levar um colaborador do meu time. Como se cada etapa do nosso fluxo ele tivesse uma definição de red ali, uma expectativa. Qual que é a ideia? Que a gente sempre esteja olhando para o fluxo. Que a gente não deixe para olhar como que o fluxo não seja separado ou o PO não esteja apartado. Uma dor muito clara que eu vejo em algumas organizações em que o PO já recebe a definição do que ele precisa fazer. E aí a minha provocação, mas a gente pode ajudar. Por que não fazer um trabalho boroaco? Não tem que ser top-down. O que a gente pode fazer para contribuir? Então, as agendas foram formas de criar tração dentro do fluxo de upstream, de maneira que a gente olhe constantemente para as demandas que estão vindo e que, quando a gente chegar no momento do refinamento, a gente tenha velocidade. 2 aprendizados, time que não refina, apanha. E time que não cuida do processo de discovery, estou chamando de discovery, mas o processo de upstream,
não tem velocidade no refinamento. Sim. Quem trabalha com Scrum, eu duvido que nunca entrou numa plane, ficou 4 horas ali e falou, poxa vida, não foi produtivo, a gente saiu daqui com muitas dúvidas. Sim. Porque normalmente não foi trabalhada aquelas demandas com antecedência, né? Planning longa, grooming mal feito, né? Refinamento mal feito. Exatamente. E uma coisa que eu vejo, pegando o gancho do Customer Lead Time, é que às vezes a gente esquece qual que é o propósito da agilidade, né? Que é entregar valor rápido para o cliente. Então a gente acaba demorando um tempo maior entre a ideação do produto até a sua entrega, porque a gente não tem essas discussões. E eu acho que uma dor que muitos times de desenvolvedores sentem, e eu sei disso porque eu sou casada com o Dev. Beijo, ele vai assistir isso. Mas eles sentem que o PO, ele fica distante do time. Ele só participa, gente, é isso aqui. E faz igual a Mestre dos Magos, desaparece. Então, assim, eu acho que o Upstream, ele garante que o PO, ele participe mais, né? E não só ali no início para entregar a demanda, mas para entender o que precisa ser feito. E eu até vi ali, eu estava na palestra do Ari, né, no keynote dele, e ele até desenhou ali o que geralmente acontece nas organizações, que é negócio e desenvolvimento. E aí o PO no meio fazendo a ponte, né? Mas que o ideal, na verdade, é que haja uma conexão entre essas duas partes. Não só o PO faça essa ponte, mas assim, quando o PO ele fica distante, a gente fica mais distante ainda de negócio. No caso, representa o cliente. Então, assim, eu vejo isso, a gente tem que ficar mais próximo de negócio. E como que a gente vai conseguir ficar mais próximo do negócio? Quando o PO fica mais presente e quando ele consegue trazer de forma sucinta e compreensível, né, o que negócio, né, na figura do cliente quer. Muito bom. Então temos aqui 3 caminhos simples aqui para quem acompanha e para quem entende que a demanda geralmente entra meio torta, né, no rolê, né, dentro do fluxo de delivery. A gente tem 3 caminhos aqui sugeridos muito bons, que é, primeiro, começa a coletar métricas desde o começo lá da ideia, né? Uhum. Então, aliás, tem um parênteses aqui legal de fazer. Quando a gente fala de métricas, tem muita gente que acha que métrica é o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Uhum. E na real, métrica, ela é basicamente um detalhamento da observação. Você consegue detalhar essa observação no nível mais adequado para o seu momento, né? Sim. Isso é uma frase do Alexei. Gosto muito do Alexei. O tweet dele é AZ1. Não sei como ele pegou 3 letras só. Alexei é um grande pensador da comunidade Kanban, né? Então, o ponto é, comece a coletar métricas, né? Isso daí a Thalie trouxe aqui. Comece a coletar métricas desde o começo do seu upstream. Não precisa ser métricas detalhadas, detalhe, senão você vai estar investindo energia também só num datezinho do Tinder, né? Então, só aquela stalkeada básica ali, né? Pega uma métrica ou outra ali por cima pra ver se tá tudo certo. Né? Dê qualquer métrica-chave ali, qualquer impacto. Inclusive, se você já tiver metas mais amplas pro seu time, pra sua organização, já vê se conecta, se não conecta, vai investigando esses números antes, para você não ir só no achismo. O Williams trouxe o ponto de o fluxo da cadeia de valor, ele já é conhecido pelas pessoas que trabalham ali de certa forma, e talvez o que a gente possa fazer para melhorar o upstream é trazer a galera que tá no delivery ali mais para perto do começo da nascente do rio. Óbvio, né, que não dedicado full time a isso, senão a galera não vai conseguir sentar para codar, né? Sim. Esse é o terror da galera que desenvolve. Mas pelo menos uma vez por semana ali, não sei, de tempo em tempo, quando tá chegando uma coisa nova, que já tem os números ali, chamar a galera e falar, galera, pá, tem isso daqui, tem aquilo ali, o que vocês acham, né? 10 minutinhos que seja ali, trazer essa galera pra perto. E Mari trouxe a perspectiva de a pessoa que tá desde o começo investigando as ideias, né? Quem é de produtos, quem tá ali no começo do rio, que tá investigando as ideias, não ficar com uma ponte entre upstream e downstream, né? Não ficar como um proxy ali, como uma pessoa que só passa a mensagem, né? Essa pessoa tá agindo também ativamente na cadeia de valor como um todo, inclusive vendo como tá o delivery, né? Vendo se aquelas coisas que a gente mapeou lá no upstream, no downstream, estão descendo direito, né? E chamando a galera do downstream
para atuar também no upstream. E isso ser feito de uma forma colaborativa, sem esses silos, né? Sem essa divisão estrita. Tem um caso que eu acho muito legal de contar aqui, porque a gente está falando bastante do contexto do software, né? A gente fala de PagBank, que é onde vocês trabalham, a gente está falando de desenvolvimento de software. Sim. Inclusive, era muito legal o tempo que a gente estava trabalhando junto com a PagBank, na época ainda só PagSeguro, né? Porque tinha um problema no downstream que foi resolvido muito legal, assim, a gente mexendo cultura, organizacional, negócios e técnico, que era um grande monolito gigante, assim, 2016. Então, tinha um cara... Acho que não tem NDA sobre isso, não. Se tiver... Desculpa, Marden, me avisa aí. O Marden é quem estava responsável na época, né? O Maris Aparoli, Sandro, uma galera muito boa ali. Então, como era um monolitão, como era um sistema só e todos os times mexendo nele, mesmo que a gente fizesse um upstream muito bom, a hora que chegava no downstream, no finalzinho do downstream, não dava para colocar na mão do consumidor final ali. E aí teve todo um processo de erosão desse monolito, inclusive tem palestras sobre isso para a Aerodímio, que é um serviço muito bonito, todo esse processo, com muito apoio de uma empresa que chama Refactoring, que é do Joseph Yoder. Procurem aí Joseph Yoder, YODER, e todo esse processo faz parte da otimização do fluxo da cadeia de valor, né? E o upstream faz parte disso. Mas o que acontece é que fora de tecnologia, esse fluxo também existe dentro do trabalho do conhecimento. Então eu queria trazer um case aqui rápido, né? Minha contribuição prática para o episódio, para não ficar só filosofando aqui, falando de casamento e de rio. Dentro da K21, a gente teve um momento em que todo esse trabalho, né, que a gente fez com o PagSeguro, foi fazendo com outros clientes, foi dando sucesso e a galera começa a procurar mais, né? Então outras empresas vêm procurando. E não é tão fácil encontrar pessoas consultoras qualificadas para já chegar atendendo, né? Tipo, o crescimento não é uma coisa fácil, né? Aumentar minha vazão, não é só do tipo, traz mais... Trabalho do conhecimento não é só traz mais gente aí, né? Não é máquina. Sim. Que é só botar lá e a vazão vai aumentar. Processamento aumenta. Só processar, traz aí, aumenta aí. É igual a AWS, né? Que você, só... vai aumentar sozinho, vai escalar sozinho. Não, o trabalho do conhecimento envolve vários aspectos humanos, subjetivos, difíceis. Então o que a gente entendeu? Que a gente precisava otimizar nosso fluxo. A gente começou a mapear primeiro no downstream qual que era o nosso limite. Tipo, quantos contratos a gente consegue pegar de consultoria ao mesmo tempo, sabe? Quantos contratos vale a pena a gente pegar ao mesmo tempo, dado o quanto dura geralmente um contrato, dado o quanto as pessoas se sentem confortáveis em pegar. A gente começou a fazer esse mapeamento. E aí quando a gente começou a subir o rio para entender o que vinha antes do downstream, o que a gente trouxe para a mesa? Números. Então percebe, é o movimento que vocês estão sugerindo aqui, né? Então, quem atendia, né? As pessoas são consultoras, que eram consultoras dentro da K21, começaram a subir o rio, entender o downstream e começar a subir o rio para ver o que vinha antes. A gente subindo o rio, a gente começou a levantar dados. Que dados? E aí, vou trazer aqui, fazer um jabá do Segue o Flow. Acho que eu já fiz no começo, não sei. Podcast Segue o Flow, a primeira temporada tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, que é do livro Principles of Product Development Flow, do Don Heinertsen. Livro difícil pra caramba, a gente chegou... Nem acredito que a gente conseguiu chegar no fim, capítulo a capítulo. No Segue o Flow, a gente pega capítulo a capítulo. E logo no comecinho... Muito do que a gente tá falando aqui tem lá no livro em princípios, né? Logo no começo do livro ele fala que a métrica que mais vai gerar uma comoção dentro da organização, se for uma organização com fins lucrativos principalmente, é dinheiro. Então a gente começou a mapear quantos desses contratos a gente estava vendendo num preço que não valia a pena porque ele ia usar a capacidade do delivery, do downstream, sem trazer o retorno que deveria ter trazido. E aí o que a gente começou a fazer? Estipular no upstream qual que é o valor de contrato que a gente deveria estar vendendo. E aí dentro desse processo de investigação, de início de relacionamento ali, fazendo reunião, tentando entender a necessidade, a gente já começou a entender, se o ticket mensal não for acima de tanto, não vale a pena a gente entrar. E aí a gente consegue procurar outros canais, Don Heinertsen de novo, aí tem alguns princípios, pergunta pro Danilo Garcia ou pro Guilherme Guitt que eles sabem qual é o princípio. Mas a gente começou a procurar outros canais para dar vazão para essas demandas, que não valeu a pena a gente colocar no nosso fluxo de downstream, né? Então, passar para uma consultoria menor, que a gente confia, né? Passar para algum consultor independente, alguma consultoria independente que queira dar vazão para essa demanda, né? Então, começar a criar essa rede para fazer a coisa fluir, mas sem depender exclusivamente desse canal, que não pode ter dentro dele contratos que não valem a pena. Esses contratos, inclusive, eles são contratos que eles tiram a energia de outros contratos, né? Eles vão sugando. Outros contratos que a gente podia estar dedicando foco, eles tiram. E aí eu trouxe um termo que pegou muito na época, assim, a galera começou a ficar atenta, e aí entra o ponto de a gente conectar quem tá no upstream com quem tá no downstream, né? Que a Mari trouxe ali, não ficar só uma ponte, né? No meu caso, o pessoal do comercial ali só pegando o contrato aqui e jogando pra lá, né? Assim, o que a gente trouxe? Um conceito chamado peixe cabeça de cobra.
né? Usando a analogia do rio, o que é o peixe cabeça de cobra? Se você jogar no Google agora peixe cabeça de cobra, o peixe cabeça de cobra é um peixe que, se ele tiver em um número relativamente mediano ou grande dentro do rio, ele vai comer os outros peixes. Ele vai devastar a fauna. É fauna, peixe também deve ser fauna, não manjo de biologia. Fauna. Ele vai devastar a fauna, ele vai acabar com os outros tipos de peixe do ecossistema. Ele vai sugar toda essa energia porque ele ataca e ele mata esses outros peixes. Então, não é que não possam existir peixes cabeça de cobra no mundo. Pode, mas tem que ser 1, 2. Controlado. Se for 10, ferrou. Então a gente começou a olhar e o que eram os peixes cabeça de cobra? Eram os contratos abaixo de um determinado valor, que era o que a gente devia ter. Legal, hein? Então, do tipo, o pessoal do Upstream já sabia. Se a gente fechou um contrato com um valor abaixo do que deveria ter, mensal, ele vai entrar. Mas se eu tiver 10 desse, ferrou. Minha energia tá indo e tá devastando todo o ecossistema, né? Então eu trabalho assim, tentando tangibilizar essas 3 dicas de vocês em um fluxo que não é de software, né? Sim, Sabe uma provocação legal, pegando tudo que a gente tá falando aqui, Lula, pescando, né, palavras. Assim, pontos importantes. Tudo que a gente falou, podem ver que envolve pessoas. Ou seja, as pessoas são a maestria de todo o processo. Então, a importância de a gente cuidar bem e ter as pessoas certas, né? E assim, cada um tem um perfil. Cabe ao bom gestor descobrir onde eu consigo aproveitar melhor aquele colaborador de forma, é que eu falo, sim, fazer a pessoa se sentir bem, de forma que ele se sinta motivado e com certeza é uma cadeia. Ele vai entregar mais, né? Mas um ponto que você trouxe, que você falou que eu acho que é legal para quem está começando a pensar em upstream, você falou de WIP. Quando a gente fala de WIP e downstream, a gente se preocupa muito com o máximo. No up, é legal a gente se preocupar com o mínimo. Pensa que o backlog é a gasolina do nosso carro. Uma hora a gente vai precisar abastecer. Se a gente não trabalhar bem aquele backlog, a hora que for encostar o carro para abastecer, não vai ter gasolina. Né? Quem nunca viu o time ficar parado, é pesado falar isso, mas o time vai lá e fala, não tem o que desenvolver. Você fala, pô, mas como assim? Quanto que não custa um time por semana? Né? E assim, como que as pessoas se sentem não tendo algo para fazer, para trabalhar ociosos? Então, assim, o WIP mínimo no upstream é tão importante quanto o WIP máximo. Então, para garantir que tenha algo ali acontecendo. Upstream, quantidade de trabalho mínima ali, já com métricas sendo investigadas, com a gente preparando, para quem tá ali, pro marido da Mari, né? Ali, ter sempre o que conseguir puxar pra sentar e cuidar e não ficar passando fome ali, né? Do tipo, o que vem? E aproveitando até em relação a esse assunto, é algo que eu sempre comento, que a gente tem ali, tá rodando, que a gente chama de quarter, enfim, cada um chama de uma forma, né? Release. A gente tá ali rodando, normalmente o trabalho ali da pessoa de produtos, junto com o apoio de engenharia, é muito focado no futuro, né? Tem que estar focado no futuro pra garantir que tem esse backlog ali na próxima iteração. Então, assim, é muito importante que o PO e a pessoa de produto não esteja focado somente ali no que está rodando e naquela entrega e precisamos cumprir o prazo, precisamos dessa entrega em tal dia, e sim, qual é a próxima? Né? Focar o que eu preciso agora na sequência, né? Menos no presente, mais no futuro. 2 passos adiante sempre, né? E por isso que é importante quando, né, usando o exemplo do quarter, que é o que a gente vivencia lá no PAGS, né, é sempre importante que antes de iniciar o quarter e antes de a gente entrar nessa parte do refinamento e tudo mais, que a PO, a pessoa de produto, já traga o roadmap consolidado, o que a gente precisa trabalhar naquele momento, né. E mesmo que haja alterações ao decorrer do período que vai acontecer, que isso fique sempre, traga para o time, né, essas alterações, tem essa transparência, né, eu penso dessa forma. Muito bom, sempre tá olhando o que vem por aí, né. Sim. Olha, algo que a gente estava até conversando hoje, por coincidência, nos bastidores, faz parte do nosso final do fluxo de upstream, tá? Mas foi um case que apenas uma definition of a red bem feita, não tô falando nada de outro mundo, tô falando assim, a gente sentar e fazer um acordo. Lula, assim, o mínimo que eu preciso aqui pra casar começar, isso. Exatamente. É que nem a gente vai pedir, vamos comer uma pizza. Vai fazendo alguma coisa aí, depois eu vou descobrir qual que é o sabor que eu quero. Não dá. Precisa ir no mercado comprar os ingredientes. Com certeza. A gente conseguiu, não tinha um fluxo de upstream ainda maduro, mas a gente tinha uma definição de red onde a gente sentava e conseguia entender muito bem o que precisávamos fazer, tá?
Conseguimos em 6 meses reduzir 70% de bugs. Olha. 70%. Olha o efeito sistêmico. Quanto que isso não custa para uma organização? Retrabalho, né, desperdício. Eu costumo dizer até, ontem a gente teve uma palestra muito legal aqui falando de waste. E a minha definição, não é o Will que está falando, pensamento lean, tudo que o cliente não está disposto a pagar é desperdício. Não deve fazer parte do nosso fluxo. Os bugs também não. É isso. Né? Então a gente conseguiu só com uma definition de RED bem feita e um acordo, né? Falando, pessoal, como assim? A gente. As reuniões, eu sei que reunião é chata, né, pessoal? Eu preferia estar na praia. Preferia que a gente estivesse fazendo podcast na areia, né? Todo mundo lá de sentado, mais aqui, mais em Morro de São Paulo. Mas, ó, assim, pensem que não é gasto, é investimento de tempo. Nosso tempo encurta muito mais. Para quem não gosta de reunião, tem reuniões mais assertivas, né? Invistam nesse discovery. Porque 70% a menos de bug, com certeza, foi menos conversa, menos paralisações, menos consulta ao PO, cliente recebendo o produto mais rápido, bom. Só com uma definição de RED bem feita. Eu vou pegar essa métrica, então, 70% de redução de bugs, dizendo que tempo, energia despendida no upstream não é gasto, é investimento. Fica a dica aí. Muito obrigado, Mário, Williams, Atali, por esse episódio, por propor o tema. A gente que agradece. Quem tá ouvindo aí, eu não sei aonde está sendo veiculado isso daqui exatamente, mas se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa comentário, chama a gente aí nas redes sociais, estamos aí. Um beijo, obrigado, gente. Obrigada, muito obrigada, viu, Lula? Foi um prazer.